Olá, meu nome é Letícia Irene Nakamura e junto com o doutorando Edson Raulino e o professor José Roberto, ambos do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, realizamos o estudo de deposição de serrapilheira em Cerrado Rupestre. Então, a serrapilheira ela é formada por material orgânico tanto de origem vegetal como de origem animal, que é depositado sobre o solo em ecossistemas florestais em diferentes estágios de decomposição. O Cerrado Rupestre, que foi o local de estudo, é uma fitofisionomia do bioma cerrado, que tem a vegetação savânica, né? E ele se diferencia por ocorrer em afloramentos rochosos, onde os indivíduos fixam suas raízes entre esses afloramentos, né? E ele também se caracteriza por ter restrição hídrica e mineral. A flora que a gente encontra, né, no Cerrado Rupestre compartilha algumas espécies com outros tipos do cerrado sentido restrito, que é o caso do cerrado típico que foi usado para comparação nesse estudo. Assim, o objetivo foi avaliar essa deposição de serrapilheira tanto no Cerrado Rupestre como no cerrado típico no período de 12 meses, né, que foi do ano de 2021. E as perguntas a serem respondidas é se o tipo de ambiente entre os dois cerrados influencia na deposição de serrapilheira e se a sazonalidade dentro do ambiente e entre os ambientes influencia também nesse aporte. O local de estudo foi o Parque Estadual dos Pirineus, né, localizado em Goiás, onde o clima é tropical úmido, com as duas estações bem definidas. A temperatura média anual chega a 22 graus Celsius e a precipitação média é de 1.500 milímetros. O solo predominante é do tipo câmbio-solo, com manchas de neossolo litólico e neossolo quartzarênico, que fazem parte do afloramento rochoso, junto com um relevo irregular, né? E a vegetação é diversa, podendo compor campo limpo, campo sujo, campo rupestre, cerrado rupestre, florestas estacionais semideciduais e matas de galeria e veredas. Para a coleta de dados, o cerrado rupestre e o cerrado típico foram divididos em 10 parcelas cada, com dimensão de 20 por 50 metros, onde foram instalados os coletores, né, de serrapilheira. Como eu disse, a avaliação foi mensal durante 12 meses no período de 2021 e o armazenamento foi em sacos de papel, que foram identificados e levados para secagem em estufa no laboratório. Para análise de dados, as amostras elas foram separadas em 4 categorias, sendo folha, galho, reprodutivo, que representa as flores, sementes e frutos, e outros que seria a carcaça, dejeto e estruturas de insetos e animais. Essas categorias elas foram pesadas e foi feita a comparação pelo teste de Mann-Whitney em 5% de probabilidade no programa Biostat. Comparando agora os resultados, o aporte total anual do cerrado típico foi maior do que do cerrado rupestre, mas os valores não diferiram muito, tanto que o P não deu significativo após o teste de probabilidade, né? A categoria de folha e reprodutivo foi maior no cerrado típico e a de outros e galho foi maior no cerrado rupestre, sendo que só a categoria de galhos deu estatisticamente relevante, né? Comparando agora a sazonalidade entre os dois ambientes, o total do aporte na seca foi muito maior do que o na chuva, destacando a quantidade de folhas depositada, mais pra frente eu vou explicar o possível motivo, e o P significativo para galhos no período da chuva pode ser porque após o período da seca é mais fácil o desprendimento desses galhos secos, né, pela ação da chuva e do vento. Agora aqui é a comparação da sazonalidade dentro do próprio ambiente, sendo essa tabela aqui para o cerrado rupestre, onde só a categoria de reprodutivos não foi estatisticamente relevante, e aqui para o cerrado típico, apenas a categoria de galhos não foi estatisticamente relevante. Então, essa figura representa a quantidade de aporte, né, de cada categoria, tanto no período da seca como no período da chuva. Esse daqui é para o cerrado rupestre e esse aqui é para o cerrado típico. Em ambos a gente pode ver que a categoria de folhas no período da seca é muito grande em relação às outras, né, e em relação ao período da chuva. Isso porque a perda de água por evapotranspiração pode ser reduzida com a deciduidade das folhas, aumentando a quantidade e o peso dessa categoria no aporte da serrapilheira coletada. Então, assim a gente pode concluir que apesar dos indivíduos do cerrado rupestre se encontrarem nas fendas desses afloramentos rochosos onde há um maior acúmulo de matéria orgânica, a deposição de serrapilheira não vai ser um processo que diferencia esses ambientes, o cerrado rupestre de outros cerrados, como no caso do estudo foi o cerrado típico. A gente também viu que a sazonalidade climática vai interferir na produção da serrapilheira em ambientes como o bioma cerrado, né, onde a maior produção vai se concentrar no período da seca, e a porção que mais compôs a serrapilheira, chegando a um percentual de 90%, foi a categoria de folhas. Obrigada pela atenção.